Ela foi escolhida pelos espíritos divinos, nascida sob a proteção do Elfo da Água. Ainda assim, ela foi aprisionada como filha de um demônio por 20 anos. Embora pudesse simplesmente revelar a marca divina em sua mão, para conquistar o amor e o apoio de todo o Império, ela decidiu continuar fingindo estar louca. Ela sempre se lembrava da cena de sua mãe sendo desprezada por milhares. E, por fim, executada pelo Império. A única razão pela qual sobreviveu até hoje foi por causa da maldição que sua mãe lançou com sua própria vida. Antes de morrer, se algo acontecesse com sua filha, todo o Império pagaria com suas vidas. Durante esses anos na prisão, quando estava com fome, só podia comer pão mofado. Quando tinha sede, usava sua mágica fraca para conjurar apenas um pouco de água. Através do espírito da água Aqua para umedecer sua garganta durante esse tempo, ela continuou aprendendo sobre o mundo exterior através do espírito. O Império agora sofria com uma seca extrema, com as colheitas falhando continuamente, os animais e plantas estavam se tornando cada vez mais escassos, e isso era exatamente o que a garota esperava ver. Enquanto a escolhida não aparecesse, ninguém poderia salvar o Império de sua crise. Deixar o Império corrupto desaparecer do mundo seria uma vingança por sua mãe. Enquanto isso, no palácio, o imperador se preocupava com a crise da água. Como ele desejava que alguém com a marca divina aparecesse novamente, então alguém sugeriu oferecer a princesa Osíria ao reino da água. Assim, eles poderiam ambos se libertar da maldição da mãe dela e resolver o problema da água. Ao ouvir isso, o rosto do imperador imediatamente escureceu. Ele não poderia se curvar a um pequeno reino. Além disso, Osíria estava trancafiada na prisão desde a infância sem nenhuma educação, aparecendo não diferente de uma tola para os de fora. O homem não teve escolha a não ser trazer o sumo sacerdote, que disse que uma vez que tivessem água, poderiam se reerguer rapidamente. E além disso, a princesa era naturalmente bonita. Com apenas um pouco de treinamento, ela poderia ser útil em breve. A porta da prisão de Osíria foi empurrada para abrir. A criada a agarrou sem dizer uma palavra. Osíria instintivamente resistiu, pensando que iriam torturá-la novamente, mas no momento seguinte, uma mão grande estalou em seu rosto. A empregada disse com firmeza: "Se você não quer mais tapas, venha conosco." Obedientemente, antes que ela pudesse reagir, foi arrastada à força por duas empregadas, mesmo gritando de dor. As empregadas ignoraram seus gritos, achando-a irritante, enquanto a chefe das empregadas confortava as outras por trás. Dizia para aguentarem mais um pouco que depois de hoje, não precisariam mais ver essa chamada princesa. Ao ouvir isso, Osíria ficou atordoada, sem entender para onde estava sendo levada. Assim que saiu da prisão, a luz ofuscante do sol a envolveu. Era a primeira vez que via o céu, a bela paisagem, e o ar fresco pareciam maravilhosamente mágicos. Isso era completamente diferente das ilusões criadas pelo espírito, mas o coração de Osíria ficou ainda mais frio. Ela sabia que seu pai finalmente havia encontrado uma maneira de se livrar dela, e isso significava que sua chance de vingança estava prestes a chegar. Em pouco tempo, Osíria foi levada a um banheiro. Antes que pudesse reagir, a empregada rasgou suas roupas e a empurrou bruscamente para dentro da água. O intenso desconforto fez Osíria tossir incontrolavelmente. A pobre Osíria estava tão desnutrida que seus braços eram mais finos que palitos, deixando-a sem forças para resistir. Ela só pôde suportar a esfregação impiedosa da empregada. Após um curto banho, a água ficou preta. Ao ver isso, a chefe das empregadas não pôde evitar reclamar: "Você é tão imunda!" Mas ao ver a bela aparência de Osíria após o banho, a chefe sorriu satisfeita, dizendo que a partir de hoje, elas iriam treinar Osíria. Ao ouvir isso, Osíria olhou confusa, sem entender o que ela queria dizer, mas sua resposta foi um tapa severo da chefe. A chefe ordenou: "Pare de agir como uma idiota e preste atenção." As bochechas de Osíria ficaram vermelhas, lágrimas escorrendo incontrolavelmente, mas a chefe parecia viciada em bater, estapeando o rosto de Osíria repetidamente sem misericórdia, até que Osíria desabou fraca no chão. Só então ela parou, satisfeita. Depois, ordenou que as empregadas empurrassem Osíria bruscamente para a cama.
A chefe pessoalmente segurou os pés de Osíria e continuou reclamando: "Você é tão estúpida, eu ainda tenho que te ensinar isso." Percebendo o que estava acontecendo, Osíria chutou a chefe para longe, o que, sem surpresa, acendeu a fúria da chefe. Seus punhos desabaram sobre o rosto de Osíria como gotas de chuva, até que ela sangrou. Só então ela parou. Depois disso, Osíria não ofereceu mais resistência. Ela jurou em silêncio em seu coração que, quando chegasse a hora certa, a primeira a morrer pela sua mão seria a chefe das criadas. Logo a noite caiu, e Osíria se deitou em uma cama macia, confortável pela primeira vez, relembrando as ações da criada durante o dia. Ela imaginou que queriam vendê-la para nobres como um brinquedo, mas não importava o que, somente saindo deste lugar, ela teria uma chance de vingança. Então, lentamente, levantou a mão direita, convocando o espírito da água, Aqua, para perguntar sobre sua situação atual. Aqua contou tudo sobre o Império, que queria trocar Osíria por água. Então Aqua mostrou a Osíria, pensativa, cenas do Reino da Água, ensolarado e pacífico, onde todos usavam sorrisos felizes, completamente diferente do Império Trump, onde ela estava agora. Neste momento, os lábios de Osíria se curvaram em um sorriso pela primeira vez. Ela nunca esperou que aquelas pessoas fossem tolas o suficiente para mandá-la embora do Império. Assim que deixasse as fronteiras do Império, sua marca divina se desconectaria do Império. Isso era equivalente ao Império liberar voluntariamente a mão divina. Povos escolhidos não apareciam mais no Império. Então seu plano de vingança poderia realmente começar. Então, nos dias seguintes, Osíria teve que se limpar diariamente e deixar as criadas a vestirem com vestidos nobres. Finalmente, suportando um treinamento violento e sujo da chefe das criadas, embora isso enchesse Osíria de medo e vergonha, ela persistiu a cada vez, afinal ela havia sido torturada na prisão por tantos anos. Isso tinha que ser compensado. Finalmente, hoje, ela embarcou na carruagem para o Reino da Água após um mês de viagem. Ela finalmente chegou ao Reino da Água que só tinha visto em visões antes. Agora podia admirar adequadamente a paisagem ao redor. Osíria foi levada para conhecer o rei. Ao longo do caminho, a chefe das criadas a avisou para se comportar obedientemente. Mas assim que se encontraram com o rei, ele imediatamente lhes mostrou seu poder. A delicada mão do rei apontou levemente. Vocês viajaram muito e devem estar cansados. Ajoelhem-se e descansem um pouco. Sob a pressão do rei, todos tiveram que se ajoelhar obedientemente, mas Osíria era diferente. O rei não a fez se ajoelhar, em vez disso, chamou-a para a frente. Parece que o status do império realmente caiu, vendendo sua princesa devido à escassez de água, e eu ouvi que essa princesa também é uma tola. Ao ouvir isso, Osíria tremeu toda, com medo de que ele a rejeitasse e a mandasse de volta ao império. Isso acabaria com seu plano de vingança antes mesmo de começar, mas quando ela olhou para cima, viu que ele a observava com interesse, seu olhar focado na marca divina, na mão de Osíria. Ela parecia incrédula. Teoricamente, com a ocultação de Aqua, sua marca não deveria ser visível. E o rei lhe dava uma sensação estranha, como se ele não fosse humano. Desde o momento em que entrou no salão, os olhos do rei nunca deixaram, até que a chefe das criadas a lembrou em voz baixa. Só então Osíria saiu de seu choque, mas ela não elogiou o rei como a chefe das criadas sugeriu. Em vez disso, continuou a fazer-se de desentendida. Ao ver isso, o rei sorriu satisfeito. Parece que seu Império Trump realmente gosta de fazer as coisas do jeito mais longo. Nesse momento, o coração de Osíria estava na garganta. As palavras do rei eram claramente para ela. Tela resolveria os problemas do Império facilmente, mas o Império escolheu entregar a donzela divina. Pensando nisso, sua mão apertou o vestido, mas quando todos estavam em pânico, o rei sorriu e disse: "Aceito este presente." Então chamou o cavaleiro Fidélios. "Meu palácio é um pouco pequeno, não há lugar para a princesa. Então vou entregá-la a você." Embora surpresa, Osíria se sentiu imensamente aliviada. Desde que não tivesse que voltar ao Império, qualquer lugar estava bom. O enviado atrás começou a sussurrar. O rei realmente entregou a princesa do Império a um mero cavaleiro. Isso claramente pisoteava a dignidade do Império. Mas eles não se atreveram a objetar. Só podiam culpar a princesa por isso. Deve ser porque Osíria desagradou o rei.
que sofreram tal humilhação. Mal sabiam eles que, no momento em que enviaram a princesa embora, a conexão entre a marca divina de Osíria e o império foi cortada. Nesse momento, Osíria tremia de emoção. Agora era seu verdadeiro momento de vingança. À noite, Fidélios já havia se aproximado dela. Ele perguntou à princesa Osíria: "Você ainda consegue ficar em pé?" Osíria olhou surpresa. Essa foi a primeira vez que alguém lhe falou com tanto respeito. E esse cavaleiro aparentemente frio se tornaria o homem que mudaria sua vida. Mas, justo quando Fidélios estava prestes a carregar Osíria e deixar o salão, Osíria notou a boca do rei se abrindo lentamente. Através da leitura labial, Osíria conseguiu entender o que o rei dizia. "Você conseguiu o que queria?" Osíria parecia chocada. Por que esse rei sempre dava a impressão de que podia ver através de tudo? E Fidélia, antes dela, foi a primeira a demonstrar preocupação. Isso fez Osíria sentir um toque de calor, mas ao pensar no rei, ela se sentiu muito incomodada. O rei parecia ver através de tudo, como se todos os eventos fossem arranjados por ele. E seus olhos sempre carregavam um frio. Só de fazer contato visual com ele, fazia Osíria tremer de medo. Nesse momento, Fidélis também notou a angústia de Osíria. Ele apertou levemente seu braço para confortá-la. Isso naturalmente ajudou a acalmar as emoções de Osíria. Não importava o que acontecesse a seguir, ela só queria aproveitar esse momento de calor, mas, assim que entrou na carruagem, Osíria rapidamente se afastou para um canto. Ela finalmente percebeu seu comportamento inadequado anterior. Antes da vingança, deveria esconder seu verdadeiro eu. Então, ela retomou seu ato de tola, gritando descontroladamente na carruagem, sobre querer ir para casa. Ela esperava que isso irritasse Fidélia, mas a cena que imaginou não aconteceu. Fidélios permaneceu gentil como antes. Achando que Osíria estava com medo, ele rapidamente segurou sua mão para confortá-la. Mas agora, Osíria não se deixaria levar por isso. Tendo sido torturada desde a infância, ela sabia claramente que não havia pessoas completamente boas neste mundo. Ele era apenas paciente o suficiente por enquanto, então decidiu esperar até chegar ao palácio de Fidélias antes de fazer planos. No momento seguinte, ela mostrou um lindo sorriso. "Eu gosto de casa, eu quero ir para casa." Mas isso deixou Fidélias completamente atordoado. Ao chegar ao palácio, Osíria imediatamente se trancou em seu quarto. Ela chamou Aqua, querendo conversar, mas surpreendentemente Aqua, que antes era apenas uma bola de luz, agora tinha uma forma física. Vendo a expressão confusa de Osíria, Aqua rapidamente explicou que a umidade abundante do reino da água permitiu que ele voltasse à sua forma original. As bochechas de Osíria ficaram levemente coradas. Ela estava realmente encantada por essa criaturinha. Mas ela rapidamente se lembrou do assunto importante, perguntando a Aqua por que o rei podia ver sua marca divina, e sentiu que Aqua e o rei eram bastante familiares. Mas Aqua foi evasivo e relutante em responder. Então Aqua rapidamente mudou de assunto, dizendo que agora este era o reino mais adequado para Osíria, e que ele não sentia malícia de Fidélios. Ele abraçou a cabeça de Osíria. "Acho que você não precisa mais agir. Tente aceitar o carinho dos outros." Ao ouvir isso, Osíria hesitou. Ela também queria viver uma vida normal, como todo mundo. Mas sempre que pensava em sua mãe, o coração de Osíria parecia ser cortado por facas. "Aqua, eu não preciso de ninguém, só quero vingança." Enquanto isso, Fidélios chamou o médico-chefe do palácio. Ele queria que ele examinasse a condição de Osíria. Osíria parecia magra, frágil como papel. Ele nunca tinha visto alguém tão debilitado. Mas o médico disse que a princesa sofria de uma condição cardíaca. Eles entenderam mais ou menos a provação de Osíria através de rumores, então o médico disse que para curar a princesa, "Você é o médico mais adequado." Ao ouvir isso, Fidélios ficou atordoado. Honestamente, ele ainda não entendia o que o rei estava pensando. Embora o rei parecesse despreocupado, todos sabiam que ele era um governante amado. O rei deve ter outras razões para essa decisão, mas Fidélios não era bom com palavras. Como ele deveria interagir com a princesa? Mas então o médico o lembrou. "Você pode tratá-la como quiser, mas lembre-se da sua posição. Ela é a princesa de outro país. Uma vez que a guerra comece, a princesa será seu primeiro alvo a eliminar." Fidélios ficou em silêncio.
Essa realidade era cruel para ele. Embora ele naturalmente tivesse dificuldades em relacionamentos interpessoais, o sorriso de Osíria havia tocado profundamente seu coração. Entre o reino e Osíria, como ele deveria escolher, quando Osíria chamou Aqua pela primeira vez no reino da água, alguém se aproximou de seu quarto. Para evitar expor sua identidade, Aqua teve que se esconder. Assim que a porta se abriu, Osíria nervosamente mordeu o dedo. Mas a visitante a abraçou suavemente. A primeira impressão dessa pessoa era radiante e gentil. Ela pacientemente ensinou Osíria a não morder os dedos, pois eles tocavam muitos lugares e tinham bactérias. Depois de falar, ela limpou gentilmente o dedo que Osíria acabara de morder. Ser tratada com gentileza deixou Osíria um pouco envergonhada. A criada segurou a mão de Osíria e sorriu. Por favor, me chame de Mary, Sua Alteza. A criada olhou para Osíria com olhos brilhantes e expectantes. Osíria se sentiu perfurada pela expectativa em seu olhar e não conseguiu olhar diretamente. Finalmente, ela gaguejou o nome de Mary. Mary abraçou Osíria feliz. Sim, Sua Alteza, estou aqui. Osíria se sentia um pouco sem esperança. Por que ela estava tão feliz só de ouvir seu nome a partir daquele dia? A criada chamada Mary vinha encontrar Osíria todos os dias, seja insistindo para que ela comesse legumes, ou ajudando Osíria a tomar banho. Osíria estava irritada com o constante falatório de Mary. Ela sentia a falta da Aqua. Antes do jantar, Fidélios trouxe um médico para examinar Osíria. O médico queria ver as mãos de Osíria. Ela temia que sua marca divina fosse descoberta. Felizmente, a Aqua havia se preparado antes, e o médico não encontrou nada de errado. Naquela noite, Osíria chamou o espírito da água, Aqua, caso decidisse escapar, e ir para o Império para drenar todas as fontes de água restantes, fazer aquelas pessoas se arrependerem da decisão e deixá-las esperar lentamente pela morte e pelo remorso. Então, ela perguntou a Aqua se havia uma maneira de escapar, e agora Aqua era muito mais capaz do que antes. Aqua sugeriu usar a água para criar asas para Osíria, assim ela poderia voar direto. Ao ouvir isso, Osíria abriu a janela, olhando para a queda de 3.000 metros. Ela sentiu um pouco de medo, então olhou para o lindo céu. Não era essa a liberdade que ela desejava desesperadamente neste momento. Osíria não hesitou mais. Ela tinha que tentar, não importava o que. Aqua, por favor, me ajude. Ao ouvir isso, Aqua também convocou toda a sua energia. Ele não podia decepcionar Osíria. No momento seguinte, asas feitas de água brotaram das costas de Osíria, e Osíria agora estava suspensa no ar. Os pássaros e as nuvens ao alcance representavam liberdade. Para Osíria, essa sensação era maravilhosa, mas ela não percebeu que suas asas estavam se tornando translúcidas. À medida que as asas se dissolviam, o corpo de Osíria começou a cair reto. Justo quando estava prestes a cair de cara, uma bola de água apareceu de repente para pegar Osíria. Aqua gritou incontrolavelmente de medo. De alguma forma, no momento em que ele convocou asas para Osíria, ele se sentiu completamente esgotado. Isso quase causou um acidente com Osíria. Ela confortou Aqua, dizendo que não estava machucada. Aqua chorava enquanto abraçava Osíria. Logo depois, passos apressados puderam ser ouvidos nas proximidades. Osíria sabia claramente que, uma vez pega, seria questionada sobre por que pulou. Mas, inesperadamente, ao ver essa cena, Mary imediatamente começou a chorar. Ela perguntou rapidamente se Osíria estava machucada, enquanto Fidélios examinava seu corpo em silêncio. Isso surpreendeu Osíria, e até a fez sentir uma culpa inexplicável. Por que as pessoas aqui eram diferentes do que ela esperava? Essa criada chamada Mary estava com ela há apenas alguns dias. Por que ela se importava tanto com ela, até chorando por ela? Quanto a Fidélios, embora o imperador o forçasse a levar Osíria, por que ele se importava com ela agora? Ele estava com medo de que algo acontecesse com ela, e ele não conseguia explicar ao rei. Osíria se sentia muito desconfortável. Ela não estava acostumada a ser cuidada e protegida naquele momento. Ela estava fisicamente e mentalmente exausta, adormecendo sem perceber. Fidélia a segurou firme sem dizer uma palavra, então chamou o médico novamente para examinar Osíria. Após o diagnóstico do médico,
ele soube que Osíria estava severamente abaixo do peso e desnutrida, com várias feridas e contusões pelo corpo. Todos os sinais indicavam que Osíria havia sofrido abuso por muito tempo. Essas palavras fizeram Fidélios relembrar sua infância. Ele costumava resgatar pequenos animais fracos na floresta. Seu pai sempre dizia que, por ter nascido em uma família de cavaleiros, ele não deveria mostrar misericórdia. Então, seu pai comia todos os pequenos animais que ele trazia de volta. Gradualmente, ele fechou seu coração. Então, ele voltou ao quarto de Osíria. Olhando para Osíria adormecida, essa garota era como Kindling que se quebraria ao toque. Apenas olhar para ela fazia alguém sentir pena e querer protegê-la inconscientemente. Nesse momento, as balanças no coração de Fidélios se inclinaram em direção a Osíria. Seu instinto protetor, há muito adormecido, finalmente explodiu. Ele acreditava que, enquanto controlasse suas emoções, dentro de limites gerenciáveis, isso não afetaria o reino, e seu pai intimidador havia partido. Ninguém poderia parar o que ele estava prestes a fazer. Então ele olhou para a janela meio aberta próxima, decidiu que a casa deveria reforçar as medidas de segurança para evitar que o incidente de hoje acontecesse novamente. Então Fidélia olhou para Osíria e disse para si mesmo: todos dizem que sua idade mental é muito jovem, não diferente de uma criança. Mas tudo bem, eu vou te ensinar devagar. Se tivéssemos nos encontrado sem as amarras do status, poderíamos ter tido um final perfeito também. Acontece que, após o salto acidental de Osíria, Fidélios cuidou dela pensativamente a noite toda, e ela também soube de Fidélios que a delegação do Império partiria do Reino das Águas amanhã, levando de volta a água que conseguiram ao vender Osíria. Ela se perguntava quão feio era seu imperador. A expressão do pai, ao vê-los voltar de mãos vazias, a preocupava, então decidiu que iria atrás da Arena esta noite. E essa Arena era uma das principais responsáveis por abusar de Osíria durante todo esse tempo. A única coisa que poderia aliviar a dor de Osíria agora era a vingança, e a vingança precisava começar com a morte. O eriço, Aqua, também ficou animado. Ele queria há muito tempo ensinar uma lição àquelas criadas. Osíria, então, ele ensinou Osíria a controlar os elementos da água. Uma vez que Osíria dominasse isso, ela poderia fazer toda a água do mundo se transformar no que quisesse. Ele colocou a mão no ombro de Osíria. Você só precisa tocar o alvo e usar sua vontade para drenar toda a água do corpo deles. Osíria apertou o ombro com força, sentindo as mudanças nos elementos da água dentro dela. Isso era realmente mágico. Esta noite estava destinada a ser uma noite agradável, logo era bem tarde. Aqua acordou a Osíria adormecida. Era-se que todos, exceto os guardas de patrulha, estavam dormindo. Agora era o momento perfeito para agir. Osíria não hesitou nem por um momento, pulou diretamente da sacada. No instante seguinte, asas feitas de água apareceram atrás de Osíria. Novamente ela não caiu como da última vez. Ao ver isso, Aqua ficou extremamente animado, finalmente teve sucesso desta vez, e ele já havia descoberto a residência da Arena, agarrou a mão pequena de Osíria e voou direto. Em pouco tempo, chegaram a um palácio. Ela olhou pela janela e viu a Arena roncando no quarto. O rosto de Osíria imediatamente escureceu. Ela trabalhava tão duro todos os dias, fingindo ser uma tola. Como sua inimiga jurada podia dormir tão pacificamente? Então ela ordenou a Aqua que acordasse a Arena com água fria, inesperadamente. Aqua condensou diretamente uma enorme bola de água, que estava prestes a encher todo o quarto. Osíria rapidamente o parou. Ela não podia deixar que ela morresse tão facilmente, pois a bola de água atingiu seu rosto. Irina acordou com sucesso, e antes que pudesse se recuperar, a voz de Osíria veio. Há quanto tempo, Irina? Ao ouvir isso, Irina tremeu toda, como a princesa tola podia falar, e quando viu o espírito da água ao lado de Osíria. Irina tremeu ainda mais de medo, no entanto Osíria já estava diante dela. Que ironia, a pessoa que você tem atormentado e humilhado o tempo todo, que parecia ignorante da natureza humana, e não conseguia nem falar, a princesa idiota, na verdade se revela ser a escolhida que você tanto procurava. Fingindo estar louca por mais de 10 anos, eu pensei que realmente estava enlouquecendo. No momento seguinte, o olhar de Osíria se tornou gelado.
Você tem buscado desesperadamente fontes de água? Não tem. Então eu deixarei as inundações submergirem o Império, deixando os navios balançarem nas ondas furiosas. Que o Império seja completamente destruído. Embora Arena estivesse com medo, ela ainda se recusava a acreditar que a pessoa que ela havia intimidado por 20 anos teria coragem de realmente se opor ao Império, e que o escolhido foi enviado pelo Divino para ajudar o Império. Como ela poderia destruí-lo? Ao ouvir isso, Osíris sorriu com desdém. O escolhido sempre esteve preso, sofrendo torturas desumanas. Isso não é uma blasfêmia contra o Divino. Você abandonou a princesa com a marca divina. Então o Império deve arcar com as consequências de trair o Divino. Ela empurrou a Arena para baixo. Não tenha tanto medo, eu não vou te matar tão facilmente. Eu apenas farei a água do seu corpo drenar lentamente. Você vai sentir seu corpo e seus lábios se rachando lentamente. E, finalmente, você se tornará um cadáver seco. No momento seguinte, manchas azuis apareceram no corpo de Arena, as marcas deixadas após os elementos de água serem drenados. Eventualmente, as marcas cresceriam até cobrir todo o seu corpo. Tendo feito isso, Osíris estava prestes a sair quando Irina a chamou. Irina disse que contaria a todos sobre a identidade de Osíris como o escolhido, mas Osíris não se importou nem um pouco. Quem acreditaria que a princesa, que foi uma tola por décadas, era o escolhido? Neste momento, a mente de Irina finalmente colapsou. Ela xingou Osíris como uma mulher louca e a chamou de filha do demônio ominoso. Isso fez Osíris lembrar de sua mãe novamente. Então, a marca divina em sua mão apareceu mais uma vez. Ela apontou o dedo levemente e uma enorme bola de água apareceu acima da cabeça de Arena. Não tenha medo, alguém descerá para te acompanhar em breve. Depois de fazer tudo isso, Osíris subiu e voou em direção ao céu novamente. Aqua, veja como está linda esta noite. Depois de fazer tudo isso, ela se tornou uma boa menina novamente, esperando a criada Mary vir alimentá-la. Mas então, Fedelias entrou em seu quarto. Essa cena constrangedora a deixou um pouco envergonhada. Fedelias entregou um presente, dizendo que era do seu majestade o rei. Osíris ficou atônita, pensando que era algo ruim, mas quando abriu encontrou uma varinha mágica para transformações de garotas mágicas. Osíris ficou completamente sem palavras. O que era essa situação? Acontece que antes disso, o rei havia chamado Fidelius para perguntar sobre a condição da princesa Osíris. No entanto, quando o rei soube das experiências trágicas de Osíris, ele apenas sorriu de forma brincalhona. Para ele, Osíris era uma fera indomável, mas aos olhos de Fidelius era diferente. Para ele, Osíris era um frágil coelhinho branco. Antes que Fidelius pudesse objetar, o rei já havia perguntado: você sabe qual é a melhor maneira de domar uma fera? Não é fazendo com que reconheçam sua posição, mas curando a fera ferida. Deixe-a sentir o calor que nunca experimentou antes, então ela nunca vai querer te deixar. Fidelius não respondeu, achando que o rei estava apenas brincando com ele. Mas o rei não o deixaria escapar tão facilmente e continuou brincando. A princesa é muito bonita? Não é, cuide bem dela, me pergunte se não entender algo, como sobre a primeira noite e coisas assim. Isso imediatamente deixou Fidelius furioso. Ele desafiou o rei para um duelo, e o rei concordou prontamente, dizendo que se Fidelius perdesse, teria que levar a princesa para vê-lo. E agora o resultado era óbvio: Fidelius havia perdido a luta. Fidelius pensou que Osíris ficaria desapontada com ele. Ele se ajoelhou diante de Osíris com um baque: eu definitivamente vou ganhar da próxima vez. Osíris ficou atordoada, seu coração começou a disparar. Ela não entendia por que isso estava acontecendo. Seria por causa de Fidelius diante dela? Neste momento, Fidelius também contou a Osíris sobre o encontro com o rei amanhã. Logo, a noite chegou e Osíris chamou Aqua. Com Aqua, ela soube que o rei realmente conhecia a identidade de Osíris como a donzela divina o tempo todo, e parecia relutante em deixar Osíris sair do reino da água. Até mesmo da última vez, quando as asas de Osíris desapareceram misteriosamente, foi o rei, interferindo secretamente para impedir que Osíris escapasse. Neste momento, Osíris caiu em profunda desespero. O poder do rei pode ser superior ao de Aqua. Ela finalmente havia dado o primeiro passo para a vingança,
Mas será que ficaria presa no reino da água para sempre? Ela precisava confrontar o rei e perguntar diretamente a ele. Mas Aqua disse a Osiria para não se preocupar, contanto que ela voltasse aqui, não deveria importar. Então Aqua perguntou a Osíria: você realmente odeia tanto este lugar? Osíria hesitou, não conseguia dizer que odiava. Ela apenas não conseguia aceitar a bondade repentina. Então, de repente, houve uma batida na porta. Era Fidélios, ainda vestindo pijamas. Osiria imediatamente teve uma sensação ruim quando Fidelias casualmente tirou a poeira da cama. Ele disse que iria proteger Osiria aqui esta noite e até a envolveu com um cobertor. Osiria queria dizer algo, mas acabou se segurando. Ela escolheu aceitar a bondade dele. Por algum motivo, ter Fidelias ao seu lado, isso a fazia sentir uma calorosa felicidade. Mas será que ela realmente merecia tudo isso? Logo era noite profunda, e quando ambos estavam dormindo, Aqua apareceu novamente, acordando Osíria. A delegação do Império já estava a caminho de volta. Se demorassem mais, seria tarde demais. Ao ouvir isso, Osíria acordou instantaneamente. Estava prestes a sair pela janela, quando de repente pensou em Fidélios dormindo ao seu lado. Sair sem perturbá-lo poderia ser difícil. Ao ver isso, Aqua acenou com a mão pequena, criando uma barreira de água ao redor de Fidélios para bloquear os sons externos. Logo estavam no centro de um lago com o espírito da água. Osíria podia falar livremente debaixo d'água e se teletransportar para qualquer lugar através de fontes de água. Então, com a ajuda de Aqua, um pequeno portal de teletransporte para o Império apareceu no fundo do lago como uma luz deslumbrante. No momento seguinte, eles apareceram em uma vila dentro do Império. Esta terra árida e o ar seco pareciam incrivelmente familiares para Osíria, mas assim que estavam prestes a continuar, Osíria descobriu um anel azul de luz em seu pulso. Embora também fosse magia da água, esse poder mágico parecia muito estranho. Devia ser uma marca deixada por aquele rei. Parecia que ela precisava agir rapidamente. Ela não podia ficar aqui muito tempo, no entanto, não tinham ido longe. Quando descobriram cadáveres por toda parte no chão, logo, Osíria chegou a uma pequena cidade perto do Império. O ar ao redor estava extremamente seco, até as frutas habituais estavam murchas sem umidade. Todos pareciam sem vida, mas essa era a punição que mereciam. Quem mandou trancar a única donzela divina que poderia salvar o Império em uma masmorra? E torturar a donzela divina por 20 anos? Comparado a experiências trágicas sérias, a situação atual dessas pessoas não era nada. Então Osíria se preparou para ir ao rio próximo, mas assim que chegou ao seu destino, encontrou um grupo de soldados lidando com os cadáveres. Uma cena tão cruel fez Osíria ofegar de choque. Esses soldados estavam realmente matando os aldeões para monopolizar as fontes de água, mas o que a chocou ainda mais estava por vir. Os soldados começaram a despejar gasolina nos corpos, e então os incendiaram enquanto as chamas se espalhavam. Os soldados mostraram sorrisos insanos, e Osíria tremia por inteiro. Como isso era diferente do inferno, ela não conseguia evitar de lembrar a cena de sua mãe sendo desprezada e executada. Felizmente, o chamado de Aqua trouxe de volta a realidade, e ela decidiu agir, matando todos aqueles soldados. Justo quando a Síria estava prestes a usar seu poder mágico, a pulseira em seu pulso começou a vibrar. De repente, uma sensação de queimação se espalhou de seu braço por todo o corpo. Aqua apressadamente lembrou Osíria que o tempo que o rei havia dado a elas tinha acabado, e isso era um aviso para que voltassem rapidamente. Mas Osíria não estava disposta a desistir. Ela estava determinada a ensinar uma lição a esses soldados. Inesperadamente, no segundo seguinte, um feixe de luz azul desceu do céu, transportando ambas de volta ao reino da água. Naquele momento, Osíria decidiu que precisava descobrir o propósito do rei para restringi-la, mas quando Osíria voltou cuidadosamente ao seu quarto, foi notada por Fidélios. Osíria pensou que seu pequeno segredo havia sido descoberto. No entanto, Fidélios apenas puxou o cobertor para ela. Ainda é cedo, Alteza. Por favor, durma mais um pouco. Ao ver isso, Osíria finalmente suspirou aliviada, mas assim que fechou os olhos, sentiu-se em completa escuridão. Ela começou a chamar por Aqua, apenas para descobrir que o selo divino em sua mão havia desaparecido. Olhando para cima, viu uma mulher sentada à distância.
que se parecia com ela. Era a mãe de Osíria. Osíria podia ouvir vagamente sua mãe contando histórias para ela no ventre. Osíria correu apressadamente para o lado de sua mãe e se ajoelhou. Ela gritou desesperadamente, implorando à mãe que abandonasse aquela criança e não sacrificasse sua vida tola e desnecessariamente pelo bebê, mas no segundo seguinte, a figura de sua mãe se transformou em fumaça e desapareceu, e Osíria foi cercada por chamas furiosas. Então inúmeras mãos se estenderam do fogo, constantemente pedindo água a Osíria. Essa cena realmente aterrorizou Osíria. Ela murmurou não em voz baixa. Justo quando as emoções de Osíria estavam prestes a colapsar, ela acordou do pesadelo, e o que encontrou foi Fidélios. Ela não conseguiu mais suprimir as emoções em seu coração, e se jogou nos braços de Fidélios. Fidélios lentamente segurou a mão de Osíria. Estava prestes a oferecer conforto, quando percebeu feridas na palma de Osíria, arranhões visíveis de galhos de árvore. Osíria tremia sem saber como explicar. Inesperadamente, Fidélios não a questionou, ele apenas tratou os ferimentos de Osíria em silêncio. Depois de terminar, ele saiu. O coração de Fidélia estava extremamente triste, mas não porque Osíria havia deixado o palácio sem permissão, mas porque ao tratar os ferimentos de Osíria, ele descobriu que ela não havia emitido um som. Mesmo com os ferimentos nas mãos tão profundos, Osíria parecia ter se acostumado com isso. Enquanto isso, no palácio, o rei estava deitado em sua cama, parecendo exausto. Ao ver a chegada de Fidélia, o rosto do rei imediatamente escureceu. Confiei uma fera feroz ao meu guardião mais confiável, mas ele deixou a besta escapar da jaula. E na noite passada, Fidélia parecia confuso, ele não entendia nada. O rei sorriu levemente. Não se preocupe, apresse-se e traga Sua Alteza para me ver. Quando o assunto virou para a princesa, Fidélia imediatamente ficou alerta. Ele queria arranjar uma desculpa para recusar, mas inesperadamente, o rosto do rei escureceu novamente. Você não está pensando em desistir, está para sua segurança. Fidélios decidiu acompanhar Osíria até o palácio, e assim que viram o rei, ele ordenou que Fidélios se retirasse, dizendo que tinha algo a discutir com Osíria a sós. Fidélios naturalmente discordou, estava prestes a falar, mas percebeu que o rosto do rei já havia escurecido. Eu te disse para sair, você não ouviu claramente? Osíria ficou imediatamente assustada. Parecia haver um poder irresistível na voz do rei. Depois que Fidélios saiu, a expressão do rei gradualmente voltou ao normal. Sua Alteza, você planeja permanecer em silêncio para sempre. Você disse uma vez que ficou neste país por vingança, não foi? Osíria ficou atordoada. Como o rei sabia dessas coisas, poderia ele, como Aqua, entender tudo através da água doce? Antes que Osíria pudesse se recuperar, o rei falou novamente. Você viu isso na noite passada também? Sua decisão fará muitas pessoas morrerem. A morte humana é mais pesada do que você imagina. Você realmente pode suportar as consequências do que causou. Ao ouvir isso, Osíria apertou os punhos. Ele estava tentando convencê-la a desistir da vingança. Ela havia sido aprisionada por 20 anos, torturada por criadas de várias maneiras todos os dias. Agora que finalmente tinha o poder para se vingar, alguém queria detê-la neste mundo de sobrevivência dos mais fortes. Torturada por criadas de várias maneiras, todos os dias, agora que finalmente tinha o poder de se vingar. Alguém queria detê-la neste mundo de sobrevivência dos mais fortes. Não é quem tem força que manda, então você está tentando me convencer a desistir da vingança porque você simpatiza com aqueles aldeões que a Osíria gritou para o rei. Então, quando eu estive presa por tanto tempo, por que ninguém veio me dar apoio? Ao ouvir isso, os olhos do rei instantaneamente se tornaram frios. Parece que aquela elfa te arruinou completamente. Com isso, ele caminhou até Osíria e de repente segurou a mão dela. Forçando a convocar a elfa da água, Aqua ele agarrou com força. Segundo sua lógica, os fracos devem ser controlados pelos fortes. Então, se eu o matar agora, deveria ser normal, já que você está realmente fraca neste momento. Ao ver isso, Osíria entrou em pânico e tentou desesperadamente detê-lo, mas ela não tinha chance contra o rei. Ao ver Aqua prestes a sufocar, Osíria começou a gritar desesperadamente, implorando ao rei para poupar a vida de Aqua. Você deve saber que Aqua era a companheira de Osíria desde a infância. Para Osíria, Aqua nunca foi apenas um espírito, mas sua única família.
No momento seguinte, as emoções de Osíria começaram a desmoronar e o poder mágico em seu corpo irrompeu descontroladamente. O poder sagrado da água, que era originalmente divino, começou a adquirir um tom sombrio. Essa cena claramente ultrapassou as expectativas do rei. Ele parecia ter ido longe demais. Ele não podia deixar Osíria continuar assim. Lentamente, levantou a mão direita e deu um tapa na testa de Osíria, despertando-a de seu ódio. Aqua rapidamente foi ao lado de Osíria para perguntar se ela estava bem. E então a voz do rei ecoou: mantenha clareza, eu não prejudiquei seu espírito. Só espero que você não esqueça o sentimento que acabou de ter. Você tem coisas que valoriza, e essas pessoas inocentes também têm. Ele sabia que Osíria ainda não poderia entender essas coisas. Então, ele mudou de assunto. O que você acha do meu país? Osíria pensou por um longo tempo. Aqui o clima era agradável, os rostos de todos estavam cheios de alegria, completamente opostos ao império. E quanto a Fidélios, essa frase imediatamente atingiu o coração de Osíria. Fidélios foi a pessoa que melhor a tratou, e as pessoas ao redor dele eram todas bondosas. Isso até fez Osíria se perguntar se pessoas boas só atraem outras pessoas boas. Ele é muito gentil, não é Sua Alteza, as pessoas podem mudar. Eu coloquei Fidélios ao seu lado para que você experimente as verdadeiras emoções da humanidade. Além do ódio, ninguém nasce bondoso e isso leva tempo. E eu não acho que você seja uma má pessoa, você só está tentando encontrar uma maneira de sobreviver do seu jeito, o que é admirável se você entender o suficiente. Mas se você ainda fizer as mesmas escolhas agora, então eu não vou mais te impedir. Mas você ainda é jovem, e não entende as consequências das suas escolhas. Espero que você cresça rápido e realize seus desejos, talvez mudando seu método de vingança. Isso pode ser bem interessante também depois de se encontrar com o rei. Osíria descobriu que a elfa da água, Aqua, ainda estava em sua fase juvenil. Quando Aqua crescer, tudo relacionado à água poderá ser facilmente realizado através da Aqua. Depois disso, Osíria se preparou para ir ao acampamento militar para encontrar Fidélios, mas no momento em que ela chegou ao acampamento, sua beleza deslumbrante imediatamente provocou uma onda de assobios dos soldados. Ela é tão bonita e parece exatamente com a pessoa no retrato do Capitão da Noite. Ao ouvir isso, Fidélios ficou surpreso. Ele rapidamente cobriu a boca daquela pessoa com a mão. Você acha que o treinamento de hoje não é suficiente? Osíria, ao lado deles, estava realmente sem saber o que fazer, embora essas pessoas parecessem não ter más intenções. Osíria, que esteve sozinha desde a infância, não conseguia aceitar esse elogio repentino. Isso fez Osíria se sentir muito desconfortável, então ela de repente se jogou nos braços de Fidélios. Mas essa ação deixou os soldados já animados ainda mais empolgados. E isso, previsivelmente, acendeu a raiva de Fidélios. Todos imediatamente correram sem voltas ao redor do campo de treinamento. Ao ouvir isso, os soldados ficaram petrificados no lugar. Eles acabaram de terminar o treinamento sob a pressão de Fidélios e tiveram que começar a se mover relutantemente, mas esse calor intenso ainda fez esses soldados não conseguirem evitar as reclamações. Se pudesse chover água fresca agora, seria maravilhoso. E essa frase, sem querer, chegou aos ouvidos de Osíria. Ela de repente se lembrou do que o rei lhe dissera. A existência de uma deusa é ajudar as pessoas a viverem melhor. Os poderes espirituais que ela possuía poderiam trazer chuvas doces para áreas atingidas pela seca, tornando a terra mais fértil. Mesmo que Osíria carregasse uma vingança de sangue que não tinha nada a ver com as pessoas aqui, talvez aqui ela pudesse fazer algumas coisas que uma deusa deveria fazer. Então ela perguntou a Aqua se era possível fazer chover aqui. Imediatamente, Aqua deu uma resposta afirmativa com o selo divino na mão de Osíria. Emitiu um brilho fraco. O céu foi imediatamente coberto por nuvens escuras. No momento seguinte, inúmeras gotas de chuva caíram do céu, assistindo os soldados comemorarem isso. Osíria sentia algo indescritível em seu coração. Ela saiu lentamente do abrigo, deixando as gotas de chuva caírem sobre ela, e essas gotas frias a faziam sentir-se inexplicavelmente aquecida, como se seu corpo inteiro estivesse sendo abraçado por Aqua. Até mesmo as partes faltantes em seu coração foram preenchidas naquele momento. Foi então que Fidélios correu até ela, dizendo para se abrigar da chuva. Mas ao ver Fidélios tão preocupado, Osíria mostrou um sorriso. Há muito perdido. Ela sorriu tão feliz.
Osíria já havia pensado que pão mofado. E o frio que invadia seu corpo todas as noites era tudo o que este mundo tinha a oferecer. Até que ela chegou ao reino da água e experimentou a sensação de ser cuidada e protegida, descobrindo que interagir com as pessoas poderia ser algo tão alegre. Se sua mãe pudesse ver essa cena, ela certamente ficaria feliz por ela também. Quão maravilhoso seria se ela pudesse deitar nos braços da mãe, como uma criança normal, pensando em sua mãe. O ódio no coração de Osíria ressurgiu. Pensamentos de vingança também inundaram sua mente naquele momento, então ela convocou Aqua, dizendo que queria ir ao Império. O objetivo dessa viagem era encontrar Irina e ver se a marca em seu corpo tinha surtido efeito, se a água em seu corpo tivesse sido drenada e ela se tornado um cadáver seco. Isso certamente seria muito interessante. Com a ajuda de Aqua, Osíria viajou através de fontes de água até um grande navio. Osíria não conseguia se importar com a náusea do enjoo marítimo. Ela apressou-se a procurar Arena. Mas antes que tivesse andado muito, ouviu sons vindo de dentro de um quarto. Ela abriu a porta e viu Irina deitada no chão, em um estado desgrenhado, dizendo constantemente: "Eu preciso de água." Então ela estendeu sua mão trêmula e agarrou o pé de Osíria. Isso assustou tanto Osíria que ela quase gritou. Ela rapidamente ordenou a Aqua que criasse uma cortina de água para evitar ser descoberta por outros. Então usou o selo divino em sua mão para conjurar um pouco de água para Arena. Ela não podia deixar que ela morresse antes de chegar ao Império, pois isso afetaria os planos futuros. Assistindo Arena lamber avidamente aquele pouco de água, Osíria não sentiu hesitação, afinal, essa era a retribuição que ela merecia. Depois que Arena terminou de beber a água do chão, ela começou a implorar constantemente a Osíria por misericórdia, esperando que Osíria poupasse sua vida. Mas Osíria achou tudo isso risível. Durante aqueles anos na prisão, ela só conseguia roer pão mofado todos os dias. Onde ela poderia ter visto uma gota de água, ela também, inúmeras vezes orou a Irina na frente dela, pedindo um pouco de comida normal, mas o que recebeu em troca foi uma tortura intensificada de Irina. Se não fosse pela aparição de Aqua, ela não teria sobrevivido até agora. Então espero que você consiga viver bem até chegar ao Império, afinal, esta é sua última chance. Inesperadamente, nesse momento, soldados de patrulha notaram a confusão aqui. Eles rapidamente cercaram a direção de Osíria. Vendo isso, Aqua apressadamente lembrou: "Corra para o convés. Enquanto conseguirmos tocar na água, podemos teleportar imediatamente." No momento seguinte, Osíria pulou na água com um splash. Ela voltou ao palácio de Fidélia através da água. Antes que Osíria pudesse descansar um pouco, a voz atrás dela a assustou. Quando Osíria se virou, ela encontrou Fidélia a encarando com descrença. "Sua Alteza, como você está aqui?" Osíria imediatamente sentiu que estava ficando louca. Ela absolutamente não podia deixar Fidélis descobrir seu segredo. Como ela deveria explicar isso? No momento seguinte, Osíria pegou um pouco de água e espirrou no rosto de Fidélia. Nesse momento, Osíria já havia colocado uma aparência inocente. "Este lugar é tão divertido, você também deveria vir brincar." Fidélia rapidamente tirou sua roupa externa e colocou em Osíria. Então ele de repente levantou Osíria em seus braços. "Está muito frio lá fora. Deixe-me levar você de volta ao seu quarto." Vendo essa cena, Osíria ficou atordoada. Seu coração estava cheio de culpa. Por que Fidélis acreditaria em tudo que ela disse sem hesitação? Que tolo bondoso! Uma vez de volta ao quarto, Fidélios apressadamente arranjou para a criada Mary ajudar Osíria a tomar um banho quente, e Mary, ao ver Fidélios tão ansioso, pela primeira vez disse a Osíria: "Por favor, não saia sozinha novamente. O mestre pode se preocupar até a morte, então espero que você avise o mestre antes de sair. Da próxima vez, se você encontrar perigo, ficaríamos muito preocupados, sabe? Para nós, você é um membro da família muito importante." Osíria ficou atordoada. Ela não esperava ser considerada parte da família depois de terminar o banho e sair. Fidélia imediatamente se aproximou para perguntar se ela estava desconfortável em algum lugar. Depois de receber a resposta negativa de Osíria, ele finalmente ficou mais tranquilo. E disse que poderia levar Osíria para brincar na água na próxima vez enquanto falava. Ele até gesticulou com as mãos, dizendo que ensinaria Osíria a nadar. Osíria mal podia acreditar que Fidélia lembraria da desculpa que ela havia inventado casualmente.
mas ao ver a expressão boba de Fidélia, ela não pôde deixar de rir. Mas no dia seguinte, Osíria não conseguia mais rir. Descobriu-se que Fidélia, temendo que ela continuasse a sair sozinha, havia adicionado muitos guardas à mansão com vigilância rigorosa 24 horas. Ela planejava ir ao Império novamente. O que deveria fazer agora? Justo quando Osíria estava preocupada com isso, de repente sentiu um par de olhos frios, a observando. A intenção de matar envolta naquele olhar fez Osíria tremer involuntariamente. E essa intenção de matar era muito familiar, provavelmente de pessoas do Império. Isso fez Osíria decidir acelerar seu plano de vingança. Ela decidiu partir para o Império, naquela noite. Mas antes disso precisava confirmar a condição de Irina primeiro. Então, ela convocou Aqua para perguntar. Inesperadamente, Aqua disse que Arena já estava morta. Então ele usou água para conjurar imagens dos momentos finais de Arena. Nas imagens, Arena já estava irreconhecível e continuava repetindo que a princesa era a escolhida. Traga-a de volta rápido. Os soldados próximos não conseguiam ouvir nada. Todos achavam que Irina tinha enlouquecido, então a deixaram sozinha no armazém para morrer. Vendo essa cena, Osíria ficou muito satisfeita. Aquelas pessoas eram tão estúpidas quanto sempre. Ela se perguntou quais expressões aquelas pessoas mostrariam quando soubessem a verdade. Então, depois que Fidélia caiu em um sono profundo, Osíria aproveitou a noite para ir até o lago. Através da fonte de água, ela se teletransportou para uma vila fora da fronteira do Império. De acordo com o mapa, isso deveria pertencer ao reino de Cus, e Osíria veio aqui para contar a todos que a pessoa que herdou o selo divino havia aparecido. Assim a notícia se espalharia rapidamente pelo Império. Mas assim que Osíria chegou à rua, estava babando sobre as várias iguarias. Diante de seus olhos, ela deveria ter trazido algum dinheiro. Inesperadamente, Aqua criou diretamente uma pérola do tamanho de um ovo de pombo. Dizia-se que isso era muito caro. No mundo humano, as duas chegaram a um lugar que comprava pedras preciosas. Inesperadamente, o dono da loja, ao olhar para a roupa de Osíria, a tratou como uma mendiga. Estava prestes a arranjar uma desculpa qualquer para mandá-la embora, mas no momento em que Osíria tirou a pérola, os olhos do dono da loja se arregalaram. Ele imediatamente ofereceu um alto preço de 100 moedas de ouro, e depois que as duas completaram a transação, Osíria também perguntou ao dono da loja sobre as notícias do Império. Logo ela soube que o Império estava passando por uma situação muito difícil. Não só não havia chuva alguma, como muitas aldeias também tinham doenças infecciosas com pessoas morrendo a cada dia. Dizia-se que uma criada do palácio também contraiu uma doença estranha. O corpo inteiro ficou seco como galhos de árvore, e ela agia como se tivesse enlouquecido, gritando sobre trazer a princesa de volta ao Império. Então agora há rumores por todo o Império de que a falta de chuva é toda a culpa da princesa. Ao ouvir isso, Osíria ficou muito calma, como se já estivesse acostumada com tudo isso. E você também acha que tudo isso é culpa da princesa? Assim que terminou de falar, Osíria riu de si mesma novamente. Como ela poderia fazer uma pergunta tão ridícula? Deixem aquelas pessoas estúpidas morrerem lentamente com ódio. Mas o que o dono da loja disse a seguir fez o coração de Osíria não conseguir se acalmar. Por muito tempo, na visão do dono da loja, a princesa também era uma pessoa digna de pena. O que o Império fez com a princesa era realmente inaceitável. Afinal, Osíria era apenas uma criança recém-nascida naquela época, não entendia nada e foi rotulada com a maldição. Então você acha a princesa digna de pena? Se você fosse do Império, não teria esses pensamentos. No entanto, o que Osíria não esperava era que o dono da loja também era do Império. Porque a aura maligna do Império era pesada demais, ele se mudou para cá para viver. Inicialmente, muitas pessoas realmente simpatizavam com a situação da princesa. Não acreditavam que a princesa traria uma maldição, porque quando a princesa nasceu, o Império estava passando por pouca chuva e seca, mas não era completamente sem chuva. E até choveu várias vezes depois que a princesa nasceu. Mas sob pressão da família real, muitos nobres começaram a incitar o povo, apontando toda a culpa para a princesa e sua mãe. Isso fez com que a princesa fosse odiada por todos. Ao descobrir a verdade, Osíria ficou atordoada. Então sua mãe não era desprezada por todos, porque ela a deu à luz.
Então também havia sido compreendida um dia, se não fosse por aquele chamado Imperador Pai, ela deveria estar vivendo feliz com sua mãe agora. Nesse momento, o dono da loja continuou, a princesa sendo vendida para o Reino da Água. Na verdade, foi uma coisa boa, afinal, o ambiente lá é muito melhor do que no Império. Até o dono da loja planeja se mudar para o Reino da Água logo, afinal, este lugar é afetado pelo Império. E a seca também é muito severa. Se pudesse chover aqui também, as pessoas ficariam muito felizes. Vendo Osíria perdida em pensamentos por um longo tempo, Aqua saiu de seu chapéu e chamou suavemente Mestre, trazendo-a de volta à realidade. Osíria olhou para o selo divino em sua mão. Obrigada por me contar essas coisas. Então ela levantou a mão direita, fazendo Aqua aparecer diante do dono da loja. Como recompensa, farei chover intensamente aqui. Instantaneamente, um raio azul disparou para o céu, e aquelas nuvens escuras pareciam ser convocadas, se reunindo neste lugar. Assistindo as gotas de chuva caírem uma a uma, os aldeões olhavam incrédulos, e o coração do dono da loja estava ainda mais empolgado, sem palavras. Ele já entendia a verdadeira identidade de Osíria, então se ajoelhou imediatamente. Sua Alteza, por que você apareceu aqui? Obrigado por me contar sobre o passado, e obrigado por sua preocupação. Aquela princesa está vivendo muito bem agora. Depois de dizer isso, Osíria se preparou para ir embora. Mas inesperadamente, o dono da loja implorou a Osíria para salvar o Império. Dizia que muitas pessoas estavam esperando por ela. E isso tem a ver comigo, só porque agora sei a verdade. Devo apagar todo o mal que sofri. O que posso fazer é não deixar meu desejo de vingança trazer desgraça para essas pessoas. Mas ao ver esses aldeões sorrindo por causa da chuva, Osíria ainda tinha alguma motivação em seu coração. Talvez apenas em áreas fora do Império, ela pudesse fazer algumas coisas que uma deusa deveria fazer. Num piscar de olhos, Osíria retornou ao Reino da Água. Ela planejava voltar rapidamente para seu quarto, para evitar ser notada por Fidélios, mas justo então, uma intenção assassina fria varreu em direção a Osíria. Ela rapidamente percebeu que era a mesma pessoa da última vez, então imediatamente fez brotar asas e correu atrás deles. Ela não podia deixar que escapassem desta vez. Enquanto Aqua agiu primeiro prendendo todos os assassinos, ao ver isso, Osíria ficou surpresa. Na verdade, havia mais de um assassino. Osíria questionou com firmeza: qual é o propósito do Império em enviar vocês aqui, já que não responderam? Osíria de repente arrancou a máscara do outro quando viu claramente o rosto do homem de cabelo castanho. Ela imediatamente adivinhou a identidade desses assassinos. Vocês são da Ordem dos Cavaleiros das Sombras, não é? A Ordem dos Cavaleiros das Sombras pertencia apenas ao Imperador, responsável por executar missões de assassinato e todos os negócios obscuros. Descobriu-se que a notícia de que a arena estava amaldiçoada até a morte havia se espalhado por todo o Império. A maioria das pessoas acredita que a pessoa que lançou a maldição foi Osíria. Mais recentemente, também surgiram rumores sobre Osíria ser uma deusa, dizendo que a morte de Arena foi devido à punição divina. Isso fez o povo do Império entrar em pânico. Ao ouvir isso, Osíria ficou muito satisfeita, esse era exatamente o resultado que ela queria. Mas de repente, aqueles assassinos se libertaram das correntes de gelo, queriam levar Osíria de volta ao Império, seja amaldiçoada ou deusa, trazê-la de volta para interrogatório, deixaria tudo claro, inesperadamente. Osíria imediatamente expôs suas mentiras. Vocês planejam me matar aqui, não é? Porque apenas um escolhido pode aparecer no Império. Só quando a atual deusa morrer, o Império poderá dar à luz um novo escolhido, então o Império terá uma chance de renascimento, ou seja, então, seja amaldiçoada ou deusa, me matar é a melhor maneira de lidar com isso. Não é? Se eu deixar vocês voltarem, isso pode afetar os planos que estão por vir. Assim que terminou de falar, Osíria ordenou a Aqua que convocasse uma espada longa para ela. No momento seguinte, a água ao redor começou a se reunir na mão de Osíria, condensando-se em uma espada longa afiada. Ao ver essa cena, os assassinos também ficaram sérios, assumindo posturas de combate, mas eles subestimaram a presença de Aqua, enquanto Aqua liberava seu poder mágico. O gelo, instantaneamente se formou sob os pés do assassino mais próximo de Osíria antes que ele pudesse reagir.
A espada longa de Osíria já estava em sua garganta. No entanto, Osíria, de repente, descobriu que os outros 2 assassinos haviam desaparecido ao mesmo tempo. Os passos de um assassino atrás dela podiam ser ouvidos. Vendo isso, Aqua apressadamente a avisou. Mas a essa distância, Osíria, sem experiência em combate, e não conseguia reagir a tempo. Mas, o que Osíria não esperava era que o assassino, atacando por trás, fosse morto com uma espada na garganta por alguém, e quem agiu foi precisamente aquele homem de cabelo castanho. Antes que Osíria pudesse entender o motivo, o homem de cabelo castanho falou primeiro. Parece que você tem muitas dúvidas, mas antes disso, há algo que preciso te mostrar primeiro. Com isso, ele puxou a gola, revelando o selo divino em seu peito. Osíria tremia por inteiro. Como isso é possível? Como podem aparecer 2 escolhidos no Império? Não fique tão surpresa. O meu não é um selo divino verdadeiro. Para ser preciso, ele é um escolhido criado e não possui a mesma força poderosa que Osíria. Depois de tantos anos, ele nunca tinha visto uma deusa com tal poder. Nenhuma das crianças escolhidas historicamente conseguia controlar os elementos da água livremente, e quanto a se comunicar com espíritos, isso era ainda mais inédito. Isso era o suficiente para provar que Osíria realmente era abençoada pelos deuses. Então ele imediatamente se ajoelhou. O atual imperador é incompetente e ganancioso. Estou cansado de tudo isso. E agora que a missão falhou, o imperador certamente não me poupará. Com isso, ele estendeu a mão em direção à espada longa de Osíria, apontando a espada para seu próprio peito. Grande deusa, por favor, me conceda a morte aqui. Vendo Osíria hesitar em agir, o rosto do homem imediatamente escureceu. Então, ele agarrou a espada trêmula de Osíria. Parece que a princesa ainda não aprendeu a eliminar inimigos. Nem percebeu a gravidade do problema. O poder que você possui agora é o que inúmeras pessoas sonham. Isso certamente desencadeará inúmeras guerras no futuro. Muitos não vão medir esforços para reivindicar esse poder para si mesmos. Na visão do homem, se a guerra realmente chegasse, uma deusa que nem sequer ousasse balançar uma espada acabaria se tornando apenas um pássaro em uma jaula, e, no atual império, os rebeldes já estavam se agitando. O imperador sabia muito bem que, se não conseguisse obter a verdadeira criança escolhida, tudo o que o aguardava era a destruição. Se eu contar ao imperador todas as notícias daqui, o que você acha que ele fará? Ao ouvir isso, Osíria ficou atordoada. Ela já tinha a resposta em seu coração. Naquele momento, o imperador definitivamente declararia guerra ao Reino da Água. Sem hesitar, este lugar certamente se tornaria um mar de fogo. Fedelias e Mary também seriam implicados. Pensando nisso, Osíria finalmente segurou a espada com força e perfurou o corpo da outra pessoa. Com um golpe, olhando para o homem caído no chão, o corpo de Osíria começou a tremer incontrolavelmente e suas mãos já estavam manchadas de vermelho. Ela pediu apressadamente a Aqua para ajudá-la a limpar. Mas mesmo que as manchas de sangue em suas mãos tivessem sido removidas, o medo em seu coração não podia ser dissipado. Após voltar silenciosamente para seu quarto, ela se encolheu ao lado de Fidelius, constantemente se dizendo, seja pelo plano ou por Fidelius, aquela pessoa precisava ser eliminada. Isso não estava errado. Então ela se aproximou do pescoço de Fidelius, lentamente se aninhando em seus braços, buscando um pouco de conforto. E Fidelius também acordou. Ouça nesse momento, vendo o corpo frágil de Osíria tremendo constantemente. Ele pensou que Osíria teve um pesadelo, então a abraçou fortemente. Você não precisa ter medo, eu sempre estarei ao seu lado. Durma em paz por algum motivo. Enquanto Fidelius estava ao seu lado, Osíria podia sentir total segurança. Ela olhou para Fidelius com olhos determinados. Eu também quero te proteger, pelo menos, não deixar que você seja implicado por minha causa. Ouvindo isso, Fidelius ficou surpreso. Na verdade, quando conheceu Osíria, seu coração só tinha simpatia. Mas de alguma forma, o amor em seu coração havia crescido mais forte. Ele queria proteger essa garota tão triste, não deixando que ela sofresse nenhum dano. Todas aquelas emoções que Osíria nunca havia experimentado, ele queria que ela as sentisse, lentamente tornando-a mais nobre do que qualquer outra pessoa, se tornando uma verdadeira princesa. Inesperadamente, na manhã seguinte,
A primeira-ministra René veio procurá-los. Seus subordinados descobriram vários corpos, enquanto patrulhavam, e o local era bem na frente da mansão de Fidélios. Além disso, o rei havia convocado Sua Alteza. Ao ouvir isso, Osíria imediatamente se animou. Ela sabia que devia ser por causa do incidente da noite passada. Parecia que o rei a havia monitorado o tempo todo. Assim que Osíria chegou ao palácio, viu a expressão sombria do rei. Como você se sente ao matar alguém pela primeira vez? Osíria sabia que ele estava insinuando algo, que ela disse que não se arrependia. Aquelas pessoas tinham que morrer, mesmo que ela deixasse eles voltarem para o império. Tudo o que os aguardava era a morte de qualquer forma, então por favor, não se intrometa mais nos meus assuntos. Aqua uma vez disse que a verdade deste mundo sempre foi simples. É a sobrevivência do mais forte. Os fortes caçam os fracos. Todos são assim. Você conseguiu me ameaçar com Aqua da última vez. Foi também porque você é mais forte que eu, e eu estou crescendo devagar. Se você atacar Aqua de novo, eu definitivamente apontarei minha espada para o seu coração. Sem hesitar, assim que as palavras foram ditas, a marca divina na mão de Osíria, de repente brilhou com luz. A elfa da água Aqua parecia ter recebido uma convocação. Ao testemunhar essa cena, o rei ficou imediatamente chocado. Isso era um sinal de evolução espiritual. No momento seguinte, Aqua irrompeu da mão de Osíria. Ele havia se transformado de um espírito do tamanho de uma unha. Na aparência de uma criança pequena, mestre, eu fiquei mais forte. Aqua se lançou nos braços de Osíria. Estou bem poderoso agora e posso te proteger melhor. As palavras de Aqua deram a Osíria uma grande confiança. Ela se virou para olhar o rei. Por favor, não se intrometa demais nos meus assuntos, eu preciso me vingar do império. No entanto, o rei não concordou. Seus soldados já estavam se preparando para a guerra. O império agora estava em uma posição precária. A guerra poderia estourar a qualquer momento. Ele precisava se preparar completamente para isso. Pela evolução do espírito que acabou de acontecer, o rei já podia ver a determinação de Osíria. Mas ainda assim lembrou Osíria de pensar cuidadosamente antes de agir. Quanto mais sangue manchar as mãos, mais pesado se torna o fardo. Isso é uma coisa triste, por favor. Não esqueça que eu uma vez te dei uma espada que poderia te proteger. Osíria ficou atordoada. Ela sabia que o rei estava se referindo a Fidélios. Osíria realmente tinha sentimentos por Fidélios, mas tudo que ela poderia trazer a ele era engano. Osíria sabia claramente em seu coração que não era digna daquela espada. Enquanto isso, René havia descoberto que aqueles assassinos vinham do Império. Mais estranhamente, de acordo com a cena, havia claramente 3 assassinos. No entanto, o corpo de um assassino não estava em lugar nenhum, mas Fidélios não estava com disposição para lidar com essas questões. O objetivo do Império ao enviar assassinos era apenas um: a princesa Osíria. Ele absolutamente não poderia deixar nada acontecer com ela. Ao mesmo tempo, no palácio do Império, o imperador estava preocupado com o assunto de Osíria. Era apenas para confirmar o boato que a garota era uma donzela divina. Então por que não havia notícias há tanto tempo? Acabou que sempre houve rumores dentro do Império de que uma donzela divina havia trazido chuva para outras regiões. Essa pessoa tinha cabelos vermelhos, deslumbrantes e olhos dourados, que combinavam claramente com as características de Osíria. Agora o povo do Império estava em pânico, pressionando a família real, mas o imperador se recusava a acreditar nesse fato. Ele imediatamente ordenou a prisão dos que espalhavam rumores, mas, só por precaução, enviou outro grupo de assassinos para o Reino da Água. Assim que a identidade de Assíria como donzela divina fosse confirmada, eles a eliminariam imediatamente. Logo, os assassinos chegaram ao palácio onde Assíria estava hospedada. E isso foi rapidamente notado por Assíria, aquele cheiro podre do Império. Ela estava muito familiarizada com ele, mas por algum motivo não conseguia convocar Aqua. Não importava o quanto tentasse, parecia que só poderia lidar com esses convidados indesejados sozinha, enquanto Osíris lentamente abria a janela. Um par de asas feitas de água brotou de suas costas. Ela agora podia usar habilidosamente o poder da água. Com sua força atual, lidar com alguns assassinos não deveria ser um problema. A única dor de cabeça era não deixar as pessoas na mansão ou perceberem qualquer perturbação. Aqua já havia dito que enquanto ela usasse água para envolver a mansão, isso poderia isolar os sons do mundo exterior. No momento seguinte,
Osíria fechou lentamente os olhos e começou a mobilizar o poder mágico dentro de seu corpo. Com um leve movimento de seu dedo, uma barreira feita de água envolveu completamente a mansão. Então Osíria se virou para olhar a floresta escura atrás dela. Ainda não se mostraram, não se prepararam para morrer ainda. No entanto, assim que terminou de falar, 4 assassinos apareceram instantaneamente e cercaram Osíria. Você é realmente a princesa Osíria? Os rumores dizem que a princesa é praticamente uma idiota, quase como um meio aleijada. Mas por que você é tão diferente dos rumores? Ouvindo isso, Osíria não pôde deixar de sorrir com desdém. A marca divina em sua mão brilhava intensamente. Para sobreviver, não tive escolha a não ser fingir ser assim, mas agora parece que vocês são os verdadeiramente estúpidos. Estúpidos o suficiente para entregar a donzela divina, para abandonar voluntariamente a proteção divina. Agora só precisam esperar quietos pela morte. Ao ver a marca divina na mão de Osíria, os assassinos do Império imediatamente ficaram inquietos. Eles nunca esperaram que o destino do Império fosse na verdade controlado por essa garota amaldiçoada e insignificante. Eles precisavam eliminá-la aqui, só assim o Império daria à luz um novo filho escolhido de Deus. Sacrificá-la sozinha poderia salvar todo o povo do Império. Mas Osíria estava cheia de desprezo. O Império abandonou voluntariamente a proteção divina. Então, que direito eles tinham de dizer tais coisas agora, assim que ela terminou de falar? A lendária espada d'água, que havia estado perdida por 1000 anos, materializou-se na mão de Osíria. O poder divino que emanava dela fez aqueles assassinos tremerem levemente. Por favor, diga ao seu tolo imperador que ele só precisa esperar obedientemente pela destruição do Império, se conseguir voltar vivo, é claro. Ao ouvir isso, os assassinos imediatamente ficaram enfurecidos. Eles desembainharam suas espadas e atacaram Osíria, mas assim que Osíria estava prestes a agir, uma cena surpreendente ocorreu. O assassino diante dela foi subitamente cortado na garganta, e quem agiu foi, na verdade, o homem de cabelo castanho que ela já havia matado, a princesa Osíria. Não há tempo para explicar. Essas pessoas são muito fortes. Se você quiser sobreviver, use seu poder mágico para prender essas pessoas. Deixe o resto comigo. No momento seguinte, Osíria convocou paredes mágicas, aprisionando aqueles assassinos dentro. Através da cooperação contínua deles, os assassinos foram rapidamente eliminados. Osíria, ele não se atreveu a olhar diretamente para o homem diante dela. Ela não entendia por que ele ainda estava vivo, ou por que ele a ajudaria. Aconteceu que o golpe da espada de Osíria não atingiu o coração do homem. Ele teve a sorte de sobreviver. No entanto, já tendo traído o Império, ele não tinha para onde ir. Em seu desespero, ele se lembrou de sua infância. Ele havia visitado uma vez aquela prisão escura e cavernosa. Uma garota sempre esteve aprisionada lá. Embora tivesse sido confinada em um lugar sem luz por anos, os olhos da garota ainda estavam cheios de vontade de viver. Ela era exatamente como sua irmã falecida, e agora ele procurava Osíria novamente, esperando que ela o aceitasse. Mas Osíria não se atreveu a fazê-lo. Afinal, ele vinha do Império. Se essa pessoa tivesse segundas intenções, então Fidélios e os outros estariam todos em perigo. No entanto, o que ele disse a seguir fez o corpo de Osíria tremer. Você não pode mais se comunicar com aquele espírito. Você pode, eu tenho uma marca divina, parecida com a sua. Eu sinto que o espírito está muito fraco agora. Osíria entrou em pânico imediatamente. Você sabe o motivo? O homem segurou a mão dela calmamente. Ele disse que tinha um jeito de salvar aquele espírito, mas a condição era que ela deveria concordar em ACOLHE, acento circunflexo LO. Mas Osíria não conseguia mais ouvir essas palavras. Em sua ansiedade, lágrimas imediatamente encheram seus olhos. Desde que Aqua ficasse bem, ela faria qualquer coisa. No momento seguinte, uma suave energia espiritual fluiu para a marca divina na mão de Osíria. Se o imperador tivesse metade da sua bondade, o império não teria caído nesse estado. Enquanto uma deslumbrante luz azul brilhava, Aqua apareceu diante de Osíria novamente. Osíria o abraçou imediatamente. Aqua, eu senti tanto a sua falta. Nesse momento, a voz do homem veio de trás. Espero que você mantenha sua promessa e se torne meu novo mestre. Então ele lentamente se ajoelhou no chão. Por favor,
me permita ser sua espada e me deixe protegê-la ao seu lado. Ao ouvir isso, Aqua lembrou-se do lado. Embora essa pessoa exale sangue, eu sinto que ele não te quer mal. Vendo que Osíria não respondeu por muito tempo, o homem colocou a mão em sua marca divina. No momento seguinte, num círculo mágico vermelho apareceu atrás do homem. Ao ver isso, Aqua ficou chocado. Isso é uma maldição, porque ele iria plantar uma maldição em si mesmo, e quando o homem retirou a mão, a marca divina em seu corpo havia se tornado vermelha. Antes que Osíria pudesse reagir, o homem já havia começado a fazer um juramento. A partir deste momento, eu serei a espada que protege a princesa Sorria. Se eu a trair, eu morrerei na agonia do meu sangue, fervendo por todo o meu corpo. Assim que ele terminou de falar, ele desabou, no chão de exaustão. Você deve ter muitas perguntas para mim, como os movimentos atuais do Império e por que existem crianças escolhidas por Deus. Vendo o homem desabar de exaustão, a solidária Osíria decidiu mantê-lo ao seu lado. Mas ela ignorou uma questão extremamente importante, a presença de outros na mansão. A súbita aparição de um homem estranho, a presença de outros na mansão, a aparição repentina de um homem estranho, Mary ficou bastante assustada, e o que se seguiu foi um grito ensurdecedor. Fidélia, que correu ao ouvir o som, pensou que era um assassino. Ele imediatamente sacou sua espada e desferiu um golpe. Mas felizmente o homem de cabelo castanho reagiu a tempo. Ele conseguiu desviar, mas isso também fez Fidélis perceber que essa pessoa não era simples. No entanto, nesse momento, Osíris avançou para detê-lo, dizendo que ele era seu amigo. Ao ouvir isso, Fidélis finalmente se acalmou. Ele começou a perguntar o nome da pessoa, mas a resposta do homem de cabelo castanho não tem o nome, fez Fidélis perder a compostura. Ele achou que isso era uma provocação, além de que essa pessoa exalava sangue. Os assassinos que apareceram perto da mansão definitivamente tinham algo a ver com ele, mas a interferência de Osíris dificultava sua ação. Você nem sabe o nome dele e já diz que ele é seu amigo. Você não foi enganada. Ao ouvir isso, Osíria se sentiu um pouco perdida. Então decidiu inventar um nome aleatório. O nome dele é Cabelo Castanho. Quem diria que Cabelo Castanho imediatamente concordou? Sim, meu nome é Cabelo Castanho. Vendo essa cena, Fidélis ficou completamente exasperado. Ele não teve escolha a não ser relatar o assunto ao rei, mas o que não esperava era que o rei também concordasse em deixar a pessoa ficar, já que ele era amigo da princesa Osíria. Devemos recebê-lo calorosamente. Mas para a segurança de Osíria, ele ainda arranjou para Cabelo Castanho ficar em um quarto o mais longe possível de Osíria. Mas isso não poderia impedir os dois de se encontrarem, porque Osíria precisava contar com Cabelo Castanho para entender as informações do Império. Logo, ela aprendeu com Cabelo Castanho que o Império estava prestes a entrar em guerra civil. O Império atual já estava em caos. E aqueles filhos criados de Deus não podiam salvar o declínio do Império. Acontece que cada filho escolhido de Deus acabaria se tornando um sumo sacerdote, mas isso exigia centenas de anos. Os sumos sacerdotes sucessivos precisavam compensar essa lacuna, criando filhos com marcas divinas, mas seu efeito era mínimo. Eles podiam apenas purificar água suja, mas com o nascimento de Osíria, aqueles sumos sacerdotes de repente perderam todo o seu poder da noite para o dia, e o Império começou seu declínio. Criaram crianças com marcas divinas, mas seu efeito foi mínimo. Elas podiam apenas purificar água suja, mas com o nascimento de Osíria, aqueles altos sacerdotes de repente perderam todo o seu poder da noite para o dia, e o Império começou a declinar. A partir de então, é por isso que você foi tratado como uma criança amaldiçoada. Mas nada disso importa mais. Aquelas pessoas não viverão muito tempo, de qualquer forma. Logo as duas chegaram à rua, planejando relaxar. Mas de repente descobriram que o painel estava lotado. Com um grande grupo de moradores, Osíria se esforçou para se espremer na multidão. No entanto, quando viu seu próprio retrato, seu corpo imediatamente tremeu. Enquanto as conversas dos moradores continuavam a chegar aos seus ouvidos, o coração de Osíria disparou. Diziam que a princesa estava realmente amaldiçoada. Depois que nasceu, nunca mais choveu no Império, e ouvi que as terras do Império estavam se tornando áridas, e que as doenças se espalhando também eram por causa dela. Ao ouvir isso, Osíria se sentiu como se tivesse sido atingida por um raio e quase caiu no chão. Felizmente,
O cabelo castanho ao seu lado a apoiou. Mas algumas pessoas não acreditavam em coisas como maldições. A princesa acabara de nascer. Então o que essas coisas poderiam ter a ver com ela? Ela também era uma criança pobre. O Império aprendeu por tantos anos. Agora que a princesa foi enviada ao nosso reino, isso também é uma espécie de sorte. O coração de Osíria imediatamente se aqueceu. Os moradores aqui eram realmente diferentes, eles não a culpavam, pelo contrário, eles simpatizavam com sua situação. No entanto, nesse momento, um velho de repente se adiantou. Vocês todos foram enganados dizendo isso. Ele rasgou violentamente o aviso. Esta mulher é uma criança nascida de uma bruxa. Ela é quem trouxe a maldição para o Império. O Império agora a está empurrando para o Reino da Água. Não é para trazer desgraça para nós. Devemos expulsá-la. Pessoas amaldiçoadas devem ser afastadas. Assim que ele terminou de falar, a multidão ficou agitada, exigindo que a princesa fosse expulsa, e Osíria já estava suando frio. O medo se espalhou instantaneamente em seu coração, tornando até a respiração difícil. Vendo isso, o cabelo castanho rapidamente cobriu seus ouvidos. Não ligue para eles, são apenas tolos espalhando fofocas. Mas Osíria já havia caído em profunda dúvida. Agora ela se sentia como um rato atravessando a rua. O cabelo castanho disse a Osíria: por favor, lembre-se de que você é abençoada pelos deuses. A marca divina em sua mão é a melhor prova. Mas Osíria já não conseguia ouvir essas palavras. Os constantes pedidos de expulsão daquelas pessoas a faziam sentir como se estivesse sufocando. Eles até disseram que protestariam ao rei, aquele cavaleiro que sempre fica ao lado da princesa. Deve ter sido lavado o cérebro, ela é uma bruxa, vendo que Osíria estava prestes a desmoronar. O cabelo castanho se ajoelhou com um baque. Sempre que você precisar, posso eliminar todos os presentes. E ao ouvir isso, Osíria pareceu encontrar uma solução: fazê-los calar a boca, fazê-los desaparecer. No momento seguinte, os gritos dos aldeões ecoaram. Eles começaram a fugir freneticamente como se tivessem enlouquecido. Logo, os arredores caíram em silêncio, mas o chão já estava coberto de sangue. Ao ver essa cena, Osíria ficou atordoada. Ela convocou Aqua, perguntando se havia feito algo errado. No entanto, a Aqua não se importava nem um pouco com a vida daquelas pessoas. Aquilo era apenas a retribuição que eles mereciam. Ao ouvir isso, Osíria se sentiu aliviada, mas seus olhos já não tinham o mesmo brilho de antes, como se estivesse sendo controlada. Logo, uma semana se passou e a notícia de que Osíria era uma bruxa se espalhou. Para sua segurança, Fidélia pediu que ela ficasse em casa e não saísse. Enquanto o cabelo castanho estava trancado na sala de interrogatório, Fidélia jogou uma pilha de documentos em seu rosto. Você fez essas coisas, mas o cabelo castanho também não mentiu sobre isso. Eu fiz, e daí o que você pode fazer sobre isso? Ao ouvir isso, Fidélia ficou imediatamente furioso. Ele o socou com força no rosto, e então agarrou a garganta do cabelo castanho. Você sabe que isso vai causar problemas para a princesa Osíria. Então me diga, devo apenas assistir eles insultarem minha mestra? Você sabe pelo que ela passou naquela época? Se você não consegue nem controlar esse tipo de fofoca, que direito você tem de me questionar? Fidélia ficou atordoado, e o cabelo castanho aproveitou a oportunidade, chutando Fidélia para longe. Eu não sou tão nobre quanto você. Para proteger minha mestra, eu posso matar todos. Fidélia hesitou. Ele disse que tinha maneiras melhores de lidar com isso, mas o cabelo castanho riu. Seu método é trancá-la, e então esperar que o incidente passe. Certo? Então você nunca saberá o quanto ela está sofrendo. No fundo, Fidélia ficou sem palavras, entre o reino e Osíria. Ele não sabia como escolher, só pôde sair primeiro. À noite, ele encontrou Osíria para ver como ela estava nos últimos dias. No entanto, Osíria imediatamente pediu para sair. Ela estava presa há dias e estava ficando louca. Vendo que Fidélia não respondeu, Osíria tomou a iniciativa de romper essa camada de disfarce. Então, é porque sou a princesa amaldiçoada que trará infortúnio aqui, não é? Todo mundo diz que o reino da água será destruído por minha causa. Você pensa o mesmo, quer me aprisionar como as pessoas do Império fizeram. Ao ouvir isso, Fidélia ficou completamente surpreso. Esta foi a primeira vez que Osíria disse tanto para ele. Originalmente ele achava que a idade mental da Osíria era apenas a de uma criança. Talvez, como o cabelo castanho disse, ele nunca realmente entendeu a Osíria. Embora sempre tivessem vivido sob o mesmo teto,
A distância entre eles sempre foi tão grande, vendo as lágrimas de Osíria escorrendo continuamente por suas bochechas. O coração de Fidélia de repente tremeu, ele a abraçou fortemente. No passado, ele sempre pensou que enquanto cobrisse a escuridão do passado, com memórias bonitas, Osíria poderia esquecer tudo e viver bem, mas agora parecia que ele estava errado. Naquele momento, as balanças no coração de Fidélia finalmente se inclinaram para Osíria, princesa Osíria. De agora em diante, deixe essas questões sangrentas comigo, eu nunca deixarei essas coisas ruins acontecerem de novo. E Osíria também fez seu próprio pedido, que nunca mais fosse aprisionada. Fidélia se tornou incomumente firme, inesperadamente na manhã seguinte. René chegou com um exército afirmando que o rei havia ordenado que a princesa Osíria ficasse no palácio durante este período. Assim que terminou de falar, ela ordenou que seus subordinados a levassem embora. Fidélios parecia completamente incrédulo. Ele imediatamente sacou sua espada, a pessoa responsável pela segurança da princesa. Sou eu? Não posso aceitar essa ordem. Osíria não conseguia acreditar que Fidélias iria tão longe. Por causa dela, René parecia impotente, não teve escolha a não ser contar toda a história. A situação atual era complicada e eles não conseguiam encontrar pistas sobre a pessoa que espalhava rumores. Agora todos estavam dizendo que Osíria era uma bruxa e que Fidélios havia sido enfeitiçado pela bruxa. Portanto, só podiam separar os dois temporariamente. Para estabilizar a situação, o palácio definitivamente garantiria a segurança de Osíria. Ouvindo isso, Osíria fingiu ser indiferente, dizendo que estava disposta a ir para o palácio. Ela não queria ver Fidélia sofrer a ira do rei por causa dela, mas como poderia Fidélia não saber o motivo de ela fazer isso? Então ele propôs arranjar um guarda para proteger Osíria, e essa pessoa era o Cabelo Castanho. Ele sabia que o Cabelo Castanho definitivamente protegeria Osíria a qualquer custo. Ele se inclinou perto do ouvido de Osíria e sussurrou: não se preocupe, eu definitivamente vou te buscar. Não vai demorar. Vendo a figura de Osíria gradualmente se afastando, Fidélios instruiu o Cabelo Castanho a definitivamente proteger a segurança de Osíria, e o Cabelo Castanho também raramente obedecia a Fidélios. Ele também não queria que Osíria passasse por aquele tipo de tormento novamente, pelo menos ao lado de Fidélia. Osíria estava segura, então ele faria o possível para trazer Osíria de volta aqui. Mas um acidente aconteceu na carruagem durante esses últimos dias. René analisou que a Síria definitivamente não era tão simples quanto parecia. Na verdade, ela não era como diziam os rumores, com a mentalidade de uma criança. Ao ouvir isso, o corpo de Osíria todo tremia, ela não entendia o que havia dado errado. E sua reação também provou que o palpite de René estava correto. Ela supôs que, para sobreviver no Império, Osíria teve que fingir ser assim. René disse isso sem malícia, e não revelaria o segredo para os outros. Além disso, a aparência boba de Osíria também fez René sentir que Osíria não era uma garota amaldiçoada, mas, por enquanto, ela ainda precisava pedir a Osíria que ficasse no palácio temporariamente. Logo, Osíria chegou ao palácio pensando que já estava acostumada a ser aprisionada, mas, inesperadamente, tal ambiente ainda a fazia sentir-se um pouco vazia. As criadas também a evitavam, até comer parecia incomumente sem graça. Ela queria chamar Aqua para um bate-papo, mas Aqua estava incomumente fraca, nem tinha forças para falar. Mas a chegada de uma pessoa deixou Osíria um pouco surpresa. Essa pessoa era um soldado sob o comando de Fidélios, chamado L, que também veio para proteger a segurança de Osíria. Com ele, Osíria soube que Fidélios estava investigando o culpado por espalhar os rumores, mas estranhamente, aquelas testemunhas haviam perdido suas memórias da noite para o dia, não sabiam nada sobre o que aconteceu naquele dia, como se tivessem sido possuídas por fantasmas, e isso fez todos acreditarem ainda mais que Osíria era realmente uma bruxa. Eles até suspeitavam que todo o reino havia sido amaldiçoado. Osíria sempre sentiu que havia um par de mãos invisíveis controlando tudo nos bastidores. Logo, chegou a noite e Osíria sentou-se sozinha à janela. Embora estivesse solitária e vazia, agora tinha mais oportunidades de fazer o que queria. Osíria olhou para a superfície calma da água, pensando bem, esta é a primeira vez que estou usando magia de teletransporte sem a ajuda de Aqua. Ela lentamente colocou a mão na água. Desta vez,
não estava indo para o Império, mas queria ir para um lugar desconhecido onde nunca havia estado antes. No entanto, o que ela não esperava era que assim que se teleportasse, ela colidisse com alguém que achou que Osiria era um fantasma d'água, e ficou tão assustada que gritou. Osiria entrou em pânico imediatamente. Isso é terrível, quem diria que o homem a pegaria? Tratando-a como uma garota que caiu na água, ele até preparou um cobertor para ela, e a levou até a fogueira para se aquecer. Após uma breve conversa, Osiria descobriu que essas pessoas, assim como sua mãe, eram todas andarilhas. Poderia ser aqui que sua mãe viveu um dia? As pessoas nesse acampamento construído por andarilhas valorizavam a liberdade e viviam muito felizes. Ao ver essa cena, Osiria inconscientemente pensou em sua mãe. Se ela ainda estivesse viva, provavelmente viveria tão feliz quanto essas pessoas. Nesse momento, uma velha avó saiu de uma tenda. Ela parecia já saber que Osiria viria, e até chamou o nome de Osiria na hora. Ao ouvir isso, Osiria não pôde deixar de se assustar, mas a avó com calma lhe deu uma caixa. Afirmando que era algo deixado por sua mãe, ela a abriu e encontrou um colar feito de âmbar. Acontece que a mãe de Osiria cresceu aqui. Ela também viveu uma vida despreocupada. No entanto, o destino não foi gentil com ela. Naquela época, o imperador do império era todo-poderoso, e ninguém ousava desobedecer suas ordens. E a mãe de Osiria também foi forçada a ser levada para o palácio. No entanto, com o nascimento de Osiria, o sumo sacerdote emitiu de repente uma profecia divina, dizendo que Osiria traria a ruína ao império. Sem escolha, sua mãe só pôde fugir com ela. As emoções de Osiria começaram a sair do controle. É tudo por minha causa. Que tudo o que aconteceu depois aconteceu. Será que minha mãe se arrependeria de ter me dado à luz? Claro que não, filha. Mesmo quando presa em tais circunstâncias, sua mãe nunca recuou, muito menos se arrependeu. Ela só se orgulharia de você. Como todas as mães deste mundo, ela queria te dar tudo de bom. Ao ouvir isso, Osiria de repente se lembrou de todas as vezes que entrou na ilusão e viu sua mãe. Os olhos de sua mãe estavam sempre cheios de expectativa, e ela sempre usava um sorriso. Como poderia a mãe sentir arrependimento? Mas, nesse momento, a equipe de escoteiros do acampamento trouxe más notícias. Eles estavam agora sem uma grande quantidade de recursos hídricos e provavelmente não conseguiriam procurar um novo acampamento, conforme planejado. Mas se ficassem em um só lugar por muito tempo, seriam descobertos pelo exército do Império. Nesse ritmo, todos poderiam perecer. Ao ouvir isso, o corpo inteiro de Osiria tremeu. Ela finalmente entendeu o que as palavras do rei significavam. Além de Fidelius e Aqua, Osiria finalmente tinha outras pessoas que queria proteger. Vendo essas pessoas que, como sua mãe, eram andarilhas, ela precisava ajudá-los a escapar de sua situação. Mas o que não esperava era que a marca do rei em seu pulso brilhasse naquele momento. Parecia que ela estava prestes a ser trazida de volta ao palácio à força. Ela estava relutante, mas sem saída. No segundo seguinte, Osiria desapareceu diante dos olhos de todos, transformando-se em luz azul. Depois de voltar para seu quarto, ela chamou Aqua, querendo fazer algumas perguntas. Se alguém tirasse algo muito importante de mim, o que eu deveria fazer? E Aqua parecia não se importar com essas coisas. É simples, só mate essa pessoa. Ao ouvir isso, Osiria apertou os punhos com força. E se essa pessoa for Fidelius, ele pegou minhas coisas para salvar seus próprios parentes. O que eu faço nesse caso? Você não pode usar métodos comuns para matá-lo. Em vez disso, deve amaldiçoá-lo, fazendo-o morrer lentamente de desidratação. Não importa quais sejam suas razões, ele não pode tocar nas suas coisas. Osiria parecia completamente incrédula. Era a primeira vez que ela questionava o que Aqua dizia. Agora, ela tinha emoções humanas e não sabia se o que Aqua disse estava certo ou errado. Seu subconsciente dizia que Aqua não a machucaria, mas se Fidelius realmente fizesse tal coisa, ela conseguiria mesmo agir. Justo então, alguém bateu à porta. Era Ellie, que trouxe um buquê de flores. Vendo que Osiria estava desanimada, ele contou muitas histórias interessantes para animá-la, mas, justo quando estava prestes a sair, ele parou de repente e toda sua aura se tornou incomumente fria.
Princesa Osíria, você odeia o Império, apenas por causa do Imperador? Ao ouvir isso, Osíria ficou atordoada e não conseguiu voltar a si por um longo tempo. No entanto, Ellie voltou ao seu estado normal, mas sua cabeça parecia que ia explodir, e ele não conseguia lembrar do que havia acabado de acontecer. Osíria olhou chocada. O que está acontecendo? A fuga secreta de Osíria do Reino da Água, na noite passada, foi descoberta pelo rei, e ele decidiu encontrar essa princesa inquieta. Ao saber dessa notícia, Fidelius também chegou cedo para esperar. A criada Mary, preocupada com a princesa, apressou-se com uma grande pilha de bagagens. Ao ver essa cena, Osíria parecia esquecer todo o seu ódio. Estar com todos sempre a deixava feliz. Assim que não tiveram tempo de se atualizar adequadamente, foram interrompidos por René. O rei estava prestes a chegar e eles tinham que sair para recebê-lo. No entanto, assim que saíram pela porta, uma flecha disparou à distância. Antes que pudessem reagir, Mary já havia sido atingida pela flecha. O tempo parecia parar nesse momento, todos olharam na direção de Mary com descrença. Assim que o som de sua queda chegou, Fidelius reagiu imediatamente e correu para abraçar Mary. Mas nesse momento, inúmeras flechas dispararam do céu novamente, forçando todos a entrar em modo de combate. Mas Osíria permaneceu imóvel por um longo tempo, assistindo a respiração de Mary enfraquecer gradualmente. As lágrimas de Osíria também escorriam inconscientemente. No entanto, assim que Osíria estava em um estado de choque, um monstro apareceu de repente atrás dela, abrindo sua mandíbula ensanguentada e se lançando em direção a Osíria. Felizmente, o cabelo castanho e René agiram a tempo para proteger Osíria. Nesse momento, ele agarrou a mão de Osíria, preparando-se para levá-la para longe daquele lugar perigoso. Fidelius continuou balançando sua espada. Ele precisava se libertar rapidamente para proteger a princesa. Inesperadamente, o cabelo castanho aconselhou-o a manter a calma. A princesa já havia sido levada por seu subordinado. Ao ouvir isso, Fidelius ficou completamente surpreso. Ele não havia trazido ninguém do começo ao fim. A única pessoa que havia enviado para proteger a princesa foi o cabelo castanho. Enquanto isso, Osíria havia sido levada para o fundo da floresta. Ela chamou ele para parar, dizendo que queria voltar para ajudar. Mas não percebeu que os dedos de ele já haviam se transformado em garras negras. Apenas uma criada insignificante. Você está preocupada com ela. Antes que Osíria pudesse responder, as garras afiadas já haviam perfurado seu corpo. Princesa Osíria, sua aparência realmente trouxe crise ao Império. Desde que você não morra, o Império não pode voltar à glória. Eu vou te esperar no ponto mais alto do Império. Venha e busque vingança, se conseguir. Neste momento, uma dor intensa se espalhou por todo o corpo dela, mas ela não tinha forças para gritar. Ela só sentiu sua consciência sendo... De repente, uma enorme marca divina apareceu aos pés de Osíria, que estava sendo erodida continuamente. Então, ela irrompeu com uma luz brilhante envolvendo Osíria por completo. Quando Osíria abriu os olhos novamente, suas pupilas, que antes eram douradas, havia se transformado em um azul celeste incrivelmente brilhante. A Fedelia, que chegou tarde, estava completamente atordoada. Era realmente a princesa que ele conhecia? Antes que ele pudesse se recuperar, Osíria já havia voado de volta para o campo de batalha. Olhando para Mary inconsciente, os olhos de Osíria imediatamente ficaram frios. Enquanto ela lentamente levantava a mão direita, incontáveis espadas de gelo caíram do céu. Em um instante, em apenas um momento, todos aqueles monstros foram varridos. Então ela usou seu poder mágico para congelar Mary. Só assim poderia preservar um traço de vida. Ao ver essa cena, todos finalmente entenderam que Osíria não era uma bruxa amaldiçoada. Na verdade, mal sabiam que a Osíria atual era mais aterrorizante do que uma bruxa. Neste momento, seus olhos estavam cheios de intenção de matar. Se ela tivesse matado todas aquelas pessoas desde o início, não teria havido tantos problemas. Ela ignorou as tentativas de Fidélia de detê-la e se preparou para ir diretamente ao Império. No entanto, o que ela não esperava era que ele de alguma forma havia aparecido atrás dela. Então ele de repente cravou uma espada em Osíria. As runas gravadas na lâmina imediatamente fizeram Osíria sentir como se todo o seu corpo estivesse sendo queimado por chamas.
Até mesmo o poder de Aqua estava selado neste momento, e todo o poder mágico no corpo de Osiria se dissipou. Ela perdeu completamente a consciência.